Todos irmãos que a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé. Quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E eu quero ler só uma frase, irmãos. No meio do versículo 4 diz assim: já basta, ó Senhor. Os irmãos podem se assentar. Eu quero começar desejando um feliz Dia dos Pais para todos os pais. E também, irmãos, para as mães, para as vós, para os tios, né? Que às vezes faz papel de pai também, né? Eu vi a irmã Keila orando aqui hoje, né? Falando que tem filhos que às vezes nem conheceram os seus pais, né? E muitas vezes é algum parente, algum pai, um tio, alguém que acaba assumindo também a responsabilidade. Então, para aqueles que são pais, né? Parabéns para nós. E para aqueles que talvez não são pais, mas tiveram que assumir em algum momento essa responsabilidade, parabéns para vocês também. E, irmãos, eu confesso que essa mensagem Deus já havia me dado há algumas semanas. E aí, quando o pastor Osmar falou comigo, eu nem estava pensando que hoje era Dia dos Pais. E aí, quando caiu a ficha, eu fiquei pensando, meu Deus, mas o que isso tem a ver com o Dia dos Pais? E, só que ao longo das semanas, Deus foi complementando algumas coisas no meu entendimento que eu quero compartilhar com os irmãos. E eu vou tentar não cansar vocês, irmãos, que eu falo muito. Mas quando a gente começa a ler o livro dos Reis e a gente começa a olhar para a história de Elias, a gente consegue perceber que ele era um homem bem sucedido naquilo que ele fazia. Deus chamou ele para ser um profeta e ele era bem sucedido naquilo que fazia. A gente vê isso porque todas as vezes em que ele profetizava alguma coisa, ele via o cumprimento daquilo que ele estava profetizando. Então ele profetizou, por exemplo, que não haveria chuva, senão segundo a palavra dele. E não houve chuva por um determinado tempo. E a cada momento, a cada etapa da vida de Elias, Deus foi levando ele por lugares e por caminhos diferentes, por situações diferentes. E uma das coisas também que é muito, talvez, notório na vida do profeta Elias foi a provisão e o cuidado de Deus com ele. Porque Deus manda ele para perto do ribeiro de Querite. E ele vai, ele obedece à voz do Senhor. E só que ele vai para ali e não tem tenda, não tem nada. Mas Deus manda os corvos ir alimentar eles. Só que aí o ribeiro seca. E aí Deus diz: olha, Elias, vai para outro lugar. Mais uma vez Deus dá uma nova direção para Elias. Ele obedece. E Deus diz para ele: olha, vai para Sarepta. E lá você vai ser sustentado por uma viúva. E eu vou falar um pouquinho sobre isso ao longo dessa ministração, irmãos, mas nem sempre aquilo que Deus pede para mim e para você é lógico. Vocês já veem eu falando sobre isso aqui há algum tempo. E na quarta-feira os irmãos que estavam aqui já ouviram um pouquinho de como às vezes Deus faz com a gente, né? Para a gente poder contar da gente. Então quem não estava na quarta-feira vai ouvir mais um pouquinho. Mas Deus vai dando instruções para Elias, e a cada momento Deus fala, ele obedece. Só que não era lógico, porque naquela época, hoje, né, é normal as mulheres trabalharem, é comum, mas naquela época não. O mais comum era que se a mulher não trabalhasse, e se ela não tivesse, né, alguma herança, que o marido dela se fosse,
muito provavelmente ela ia depender de caridade e da ajuda das outras pessoas. Dificilmente seria alguém que teria posses e recursos para manter a si mesmo e ainda mais manter outra pessoa. Mas Elias obedece e vai até aquela cidade. E quando chega lá, aquela mulher está se preparando para fazer um último, um pão, um bolo, para comer com seu filho, porque não tinha mais nada. E quem sabe se fosse a gente não ia questionar Deus e falar assim: peraí, Senhor, mas o Senhor me mandou para cá, e eu chego aqui e não tem nem para ela, e como é que ela vai me alimentar? Só que o profeta dá uma instrução para ela, assim como Deus vinha dando instrução para ele, e ele obedecendo, ele dá uma instrução para ela, fala: olha, faz primeiro para mim, um pequeno, e depois para vocês. A gente já falou aqui, se eu não me engano, na escola dominical, que às vezes a gente não daria talvez nem o nosso cachorro por outra pessoa, dependendo da situação. E pensa você numa situação em que só tem para você e para sua família. Chega alguém que você talvez nunca viu e diz assim: olha, deixa eu comer um pouquinho dessa comida e depois vai ter para vocês. Será que a gente ia crer, confiar e obedecer? Só que por causa dessa obediência, a gente vê talvez mais um milagre de Deus operado através do profeta Elias. Porque aquela farinha não acabou. O azeite não acabou. Porque a gente não faz banho todo só com farinha, né? Deus multiplicou o mantimento e proveu para aquela casa e para aquela família por causa da obediência. Talvez num cenário adverso, num cenário em que tudo seria justificativa para falar: não, a gente não tem nem para a gente, eu não vou fazer isso. Só que muitas vezes, talvez em todas, Deus vai colocar a nossa fé à prova e não é com coisas óbvias. Porque quando é óbvio, é fácil a gente obedecer. Quando está sobrando, é fácil a gente obedecer. Quando tem demais, é fácil a gente distribuir. Mas e quando não tem nem para mim e para você? E Deus manda você entregar alguma coisa? Como que fica quando Deus manda entregar o pouco que você já tem? E passa mais algum tempo. Elias volta. Deus manda ele ir de novo até o rei Acabe. E quando ele chega ali, pensa hoje, né? A gente tem um presidente da República. Então, ele foi diante de uma autoridade. Já era um desafio cada profecia e cada vez que Deus mandava ele entregar algo para aquele rei. Mas ele obedeceu. E ele foi. E quando ele chegou lá, ele convida, diz assim: olha, chama todo o povo, chama todo mundo. E chama também os profetas de Aserá e chama os profetas de Baal, e eu quero todo mundo lá no Monte Carmelo. Talvez nos dias de hoje é como se a gente falasse assim: olha, vamos fazer um mega evento, um culto novo, nós vamos chamar todo mundo. Mas chama também o macumbeiro, chama o espírita, chama o alcoólatra, chama todo mundo. E naquele momento, e talvez em muitos momentos ao longo da história de Israel, o povo ficava talvez em dúvida sobre qual Deus deveria servir. Ficava com um pé dentro e com um pé fora. Uma hora estava adorando a Deus, outra hora estava adorando Baal, outra hora estava adorando a Será, outra hora não estava adorando a Deus. Era uma vida de inconstância. E ele chama todo mundo e fala assim: agora nós vamos ver quem é Deus aqui nessa parada. Chama todo mundo. E talvez a maioria dos irmãos já ouviu, alguém ministrar sobre o desafio lá no Monte Carmelo. Então pensa, um monte lotado de gente. Fala assim: rapaz, adoro o Deus de vocês aí, vamos ver se é Deus de verdade. E a Bíblia vai dizer que eles oraram, eles cantaram, eles gritaram, eles se mutilaram, eles fizeram N coisas em busca de uma resposta.
Mas não houve uma resposta. E aí chegou a vez de Elias. E mais uma vez, quando ele clamou a Deus, Deus ouviu a sua oração. Deus respondeu com fogo do céu. E o fogo do céu que desceu não foi sinal só para Elias, foi sinal para todo aquele povo que estava contemplando. Eles viram aquela cena e eles tiveram que reconhecer que Deus primeiro era na vida de Elias. E depois eles tiveram que reconhecer que só o Senhor era Deus. E aí a gente vai ver uma cena bem trágica depois disso. Porque o texto vai dizer que Elias mata aqueles 850 profetas. A espada. Não tinha CPF naquela época, mas foi 850 cancelado naquele dia. Então, ele, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, ele vinha numa constância de ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e ver Deus honrar aquela obediência. Tudo aquilo que ele dizia se concretizava. Na sequência ele diz para o rei: olha, vai chover. E a gente canta aqui: eu vejo uma pequena nuvem. Mais uma vez, ele dizia algo e se cumpria. Só que, talvez no momento de maior vitória de Elias, talvez no momento de maior auge, talvez era algo por qual ele estava lutando talvez há muito tempo. Porque quando a gente busca fazer as coisas direito, a gente se incomoda com quem não faz direito. Isso acontece em N lugares. Isso acontece na escola, isso acontece no serviço. No ambiente profissional a gente vê muito isso. Na igreja a gente nem vê, né? Então, talvez ele já vinha se incomodando e pregando e tentando evangelizar e trazer o povo à consciência de novo para adorar a Deus, que só Deus, e talvez precisou aquele desafio de uma forma mais abrupta, de uma forma mais ousada, para que o povo realmente entendesse que estava virando as costas para Deus, que precisava se voltar para Deus e que só o Senhor era Deus. Que só o Senhor é Deus. E ele tinha acabado de vencer 850 profetas. Ele tinha acabado de conseguir mostrar para todo o povo que só o Senhor era Deus. E o mais difícil, o povo tinha entendido. Porque uma coisa é, às vezes a gente vê, mas às vezes nem vê, a gente crê e obedece. Mas o povo reconheceu que o Senhor era Deus. O povo reconheceu o poder de Deus. Então talvez ele conseguiu as coisas mais difíceis e que talvez ele já vinha buscando há algum tempo. Só que aí chega a notícia lá no ouvido de Jezabel, que 850 profetas dela tinham morrido. E ela volta com uma afronta e com uma mensagem. Diz assim: olha, até amanhã eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas. E parece, irmãos, é um texto, no começo ele é até engraçado, porque ele acabou de vencer 850 profetas. E aí vem uma mulher e diz: pois até amanhã eu vou te pegar. E ele corre de uma mulher. Ele venceu 850 profetas, mas correu de Jezabel. E aí ele corre e ainda diz que ele para num lugar, deixa o seu servo, parou em Beceba, deixou o seu servo lá e foi ao deserto. E a gente leu aqui no versículo 4, eu só li uma frase, mas eu vou ler o versículo inteiro agora, que ele disse assim: olha, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E eu falei, parece, cômico, apesar de ser um texto trágico,
Porque ele está fugindo de Jezabel. Porque Jezabel falou que vai matar ele. Aí ele chega, anda um dia, para debaixo do zelo e fala: Senhor, me mata. Podia ter ficado lá esperando a Jezabel. Só que, apesar quando a gente imaginar essa cena ser algo meio cômico, irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos essa noite é algo muito sério. Talvez nos momentos onde a gente está no nosso auge, talvez no momento que a gente acha que a gente está mais forte, que a gente está mais edificado, talvez é o momento que a gente mais vai ser testado. Talvez é o momento que a nossa fé vai ser testada. O texto vai dizer que ele ali escondido, deitou, dormiu, e chega um anjo para ele e diz para ele assim: Elias, levanta e come. E tinha um pão lá. Pensemos, um anjo veio trazer um pão. Pensando onde é que passou esse pão, se foi do céu, se foi na terra, mas um anjo veio trazer pão para Elias. Falou: levanta e come. E ele olhou e olhou, comeu, voltou a dormir. Aí o anjo aparece de novo: Elias, levanta e come. E mais uma vez ele levanta, come. E quem sabe, Deus tem tentado me alimentar e alimentar você. Ele tem falado comigo uma vez, duas vezes, três vezes. Tem falado com você: levanta e come. Porque o caminho é longo, mas a gente tem comido, tem se alimentado, e a gente deita na cama de novo e fala: Senhor, não está para mim. Eu não quero mais. Eu não vou mais, eu estou desanimado, eu não quero saber. Aí Deus vem de novo e fala: levanta e come, porque não é para você ficar aqui parado. E aí você vai e come, mas deita de novo e fala: não, Senhor, obrigado pela comida, mas eu não quero. E quantas vezes será que Deus vai precisar vir até você e falar: levanta, porque o caminho é longo? Quantas vezes será que Deus vai precisar falar com a gente? E o texto vai dizer que ele resolve caminhar. Ele obedece a voz do Senhor. E com a força daquela comida, a gente se fala assim: vamos jejuar. Às vezes você fica o dia inteiro sem comer, né? Você fala assim: hoje eu vou jejuar. Dá uma hora, parece que o estômago está lá do outro lado, está saindo as costas. Só que o texto vai dizer que com a força daquela comida ele conseguiu andar 40 dias e 40 noites. Às vezes a gente fica achando, e podia olhar e falar assim: nossa, mas só esse pão aqui, Senhor? É só isso que tem? Só que a gente esquece que mesmo a coisa mais simples e pequena na mão de Deus é muita coisa. Com aquilo que o Senhor nos entrega e confia na nossa mão, a gente vai muito além do que aquilo que a gente conseguiria com a nossa própria força. Porque na verdade, se não for misericórdia de Deus, a gente não levanta da cama amanhã de manhã. Se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui agora ouvindo essa mensagem. Então a gente precisa fazer a nossa parte, eu sempre digo isso. Só que a nossa parte, ela está diretamente conectada com aquilo que o Senhor nos permite. E com aquilo que Ele quer para nós. E às vezes a gente fica buscando ter a nossa força e a gente esquece que é na força do Senhor que a gente vai conseguir. Só que aí ele levanta, anda 40 dias e fala: agora vai, agora estou de pé. Aí ele anda 40 dias, 40 noites e entra numa caverna. Quanto tempo tem que você está dentro da caverna? E o engraçado aí é que Elias conhecia a voz de Deus.
Deus já havia falado com Elias diversas vezes, instruído ele diversas vezes. Era uma voz conhecida, era algo habitual para eles. Só que o texto vai dizer que ele começa a procurar pela voz do Senhor. E começa a acontecer fenômenos do lado de fora da caverna. Só que ele não sai para olhar. Ele não sai da caverna. Ele fica olhando, será que o Senhor está? E tem algo que chamou a minha atenção aqui, irmãos, que quando ele está ali, ele começa a falar com Deus, a conversar com Deus. Só que ele começa a falar e está esperando a resposta vir, né? Ele começa a dizer assim: não, Senhor, mas eu tenho sido fiel, eu tenho feito a tua vontade, mas agora só tem eu de profeta. E aí a primeira coisa é que Deus responde: como é que pode ser isso que só tem você? Tem mais alguns milhares por aí. Talvez nos momentos de adversidade, talvez no nosso momento de fraqueza, e o diabo até se aproveita disso, parece que só acontece com a gente. A gente fica com a impressão que aquilo que a gente está passando, ninguém mais está passando, ninguém sabe mais o que está acontecendo. Só que, talvez se a gente parar um pouquinho, para conversar com um e com o outro, a gente vai perceber que a gente não é o único. E talvez essa é uma das principais estratégias que o diabo tem para nos afastar de Deus e também do corpo de Cristo. É parecer que a gente está sozinho, parecer que a gente está abandonado, isolado. E parecer que ninguém entende, porque é só a gente que está passando por aquilo. É isso que fica parecendo. E uma coisa que é importante, irmãos, é que a gente precisa tomar um cuidado de a gente não ser extremamente bem sucedido em tudo que a gente faz, mas ser um fracasso dentro da nossa casa. Porque a gente tem muitas áreas da nossa vida, a gente busca se preocupar com todas elas, só que muitas vezes a gente busca ter um conhecimento acadêmico elevado, a gente busca ter recursos financeiros melhores, a gente busca ser reconhecido talvez até no ministério, naquilo que a gente exerce dentro da igreja, mas muitas vezes a gente negligencia quem está dentro da nossa casa. Às vezes a gente quer evangelizar o bairro inteiro, mas a gente não evangeliza quem está trancado dentro do quarto. Às vezes a gente quer falar de Deus para um macumbeiro, para todo mundo, mas tem alguém dentro da nossa casa morrendo e a gente não quer falar de Deus para essa pessoa. Aleluia, Jesus. A gente acha que já deu, que não dá mais. A gente acha que não tem como mais ser transformado, que não tem como ser liberto, mas a gente crê na libertação de quem está lá fora. A gente prega, ora e faz campanha, mas quando é dentro de casa a gente está querendo desistir. A gente precisa lembrar que o primeiro ministério que Deus confiou ao homem não foi de pastorado, não foi de ser empresário. O primeiro ministério instituído por Deus foi a família. A gente está hoje num culto de família, Dia dos Pais, e o primeiro ministério instituído por Deus foi a família. E a nossa família precisa estar em primeiro lugar. E eu não estou dizendo que a gente vai deixar a obra de Deus por causa da nossa família. Só que não adianta a gente vir aqui cantar, orar, pular e deixar perder quem está dentro da nossa casa. Porque a Bíblia vai dizer assim que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Se bobear, a gente ganha todo mundo e perde a nossa.
Então a gente precisa, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, não é? Então a gente precisa primeiro garantir e lutar para ficar de pé. Essa é a primeira coisa. Segundo, começar dentro da nossa casa o evangelismo. Começar dentro da nossa casa louvor. Começar dentro da nossa casa buscar por transformação. Meu Deus, aleluia, Jesus. E aí depois que a gente está buscando por dentro da nossa casa, e a gente pode até fazer as duas coisas em paralelo, a gente busca pelos demais. Mas a gente não pode só buscar fora e esquecer quem está dentro. A gente não pode negligenciar. Aleluia, Jesus. Só que muitas vezes a gente fica buscando a direção de Deus, a resposta de Deus. E eu vou contar algo para os irmãos, que eu comecei a contar uma parte aqui na quarta-feira. Eu venho desde fevereiro, irmãos, falar comigo. Deus vem falando muito comigo a respeito de fé. E muitas vezes aqui na igreja eu vim aqui pregar sobre fé. E mais ou menos em fevereiro, Deus me deu uma mensagem para trazer aqui na igreja falando sobre Abraão. E o teor daquela mensagem era: você precisa deixar Ló para trás. Porque Deus prometeu para Abraão, fez promessas para ele, e falou: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, e vai para onde eu vou te mostrar. Obedece primeiro, sai primeiro, eu mostro depois. Só que aí, Abraão fala: ah não, tá bom, eu vou sair, mas eu vou levar a parentela junto. E leva Ló. E quando a gente vai olhar a história, Deus parou de falar com Abraão. E só volta a falar com ele de novo a respeito da promessa depois que Ló vai embora. E para Ló ir embora, teve que rolar até discussão lá entre os pastores. Porque às vezes Deus precisa criar algumas situações para tirar algumas pessoas da nossa vida, porque senão a gente não deixa embora. E do dia que eu ministrei aquela mensagem aqui na igreja, Deus começou a falar comigo quem era o Ló que eu tinha que deixar embora. Só que, de novo, irmãos, eu já até falei aqui em algumas mensagens, principalmente quem é de exatas, tem uma cabeça absurdamente lógica. E a fé nem sempre é lógica, na maioria das vezes não é. É para contrariar a nossa lógica. E Deus começou a me direcionar para tomar uma decisão. E eu falei: Jesus, mas não é lógico. E Deus começou a mandar: sai, sai, sai. E eu falei: sai para onde? E Deus falando: mas Deus, eu falei para sair primeiro, eu vou falar para onde depois. Elias teve mais sorte, né? Deus falou com ele: vai para o deserto, vai para o ribeiro, vai para Sarepta. Mas para Abraão foi: sai primeiro, eu conto depois. Já cansei de dar exemplo do Diego da Daína, que sai de carro de noite, falando sobre isso, sem saber para onde vai, né? E aí eu falei: não, tá bom, Deus está falando e tirava. Aí tomei a decisão. Aí na hora de executar, voltei atrás. Aí eu tomei a decisão de novo. Voltei atrás de novo. Porque por um lado, a gente está crente, cheio de fé. Ah, não, Deus falou, Deus vai comigo. É tipo Pedro, né? Fala: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá andando sobre as águas. E os 11 devem ficar olhando para esse cara, ficou doido. Falando: mas se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas. E Jesus não disse: Pedro, você está meio doido. Falou: não, vem. E enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Graças a Deus. Só que aí o texto diz que ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para o tempo, ele começa a olhar para todas as circunstâncias. E quando ele tira os olhos de Jesus e coloca na circunstância, ele começa a afundar. E mais interessante do que, talvez num culto depois, os 11 falaram: mas eu vi um irmão andando sobre as águas essa semana. Era o Pedro dizendo: pois era eu que estava andando sobre as águas. Porque Deus quer dar experiência para mim, para você contar. E eu estou contando isso aqui, eu até falei na quarta-feira, não é para
falar assim, não, eu sou super crente, não. Foi uma briga com Deus, eu pelejando 4 meses com Deus e com a Dalila. Porque eu orava, aí Deus falava. Eu falava, tá bom, eu vou tomar a decisão. Aí quando eu voltava atrás, ela me falava, peraí, mas Deus não falou pra você que era pra você fazer isso aqui, porque você tá indo no sentido contrário. E foram meses assim. E eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Eu falei, tá bom. E o negócio começou a piorar né? Só para os irmãos entenderem, Deus estava mandando eu sair de onde eu estava trabalhando. Eu falei, não, Jesus, mas eu ensino para as pessoas que trabalham comigo, que pedem consultoria para mim, que primeiro você arruma outro emprego, depois você sai do que você está. Né? Você consegue comparar, está empregado, busca outro. E Deus falou, não, sai. Eu falei, Jesus, não está batendo esse negócio. E eu saí. E todo dia, era uma lapada a cada dia que eu abria a Bíblia. Sai. Aí eu saí. Aí eu falei, Jesus, e agora? Pra onde? Silêncio. Falei, peraí, mas estava falando até agora. Todo dia, sai. Aí quando eu saio, silêncio. E Elias estava assim, dentro da caverna. E conversando com Deus, mas onde é que está Deus? E veio terremoto, e veio furacão, veio tudo. E ele olhava e não tinha a voz de Deus ali. E talvez depois de alguns fenômenos, veio uma brisa suave, com a voz e com a presença de Deus. E às vezes a gente fica procurando lá no terremoto, no furacão, o agito, a revelação, o manto. A gente fica procurando quem é que vai revelar, o profeta. Só que às vezes Deus só quer que a gente entre para dentro do nosso quarto e dobre o joelho lá. Às vezes Deus só quer falar com você diretamente. Aleluia, Jesus. Eu vou falar, irmãos. Eu não posso mentir em cima do altar. Falar que às vezes eu fico até meio assim, que eu falo, Jesus, usa alguém para falar comigo. Usa alguém para falar comigo. E não levanta um. Mas porque às vezes Deus quer falar comigo e não quer usar alguém. E aí na maioria das vezes que Deus vai falar comigo é dentro do meu quarto. Às vezes até dormindo. Pelo menos comigo Deus fala muito com sonho. E a gente fica buscando ouvir a voz de Deus, e talvez na hora que a gente mais está querendo ouvir, é a hora que Ele mais fica em silêncio. E aí a gente começa a buscar aquelas coisas miraculosas e aquilo que vai chamar a atenção. Não, então vai ter um evento, a cruzada evangelística. Eu vou lá que Deus vai falar. Mas às vezes Deus quer usar uma coisa tão simples para falar. Às vezes o louvor que está passando no rádio enquanto você está dirigindo o seu carro. Deus está falando com você, fica o louvor na sua cabeça a semana inteira. E você não entende que Deus está respondendo você. Às vezes Deus usa alguém que não é crente para falar com você, fala aquilo que você está buscando de resposta, mas você fala, não, deve ter sido coincidência. E quando começou esse processo de nossa guerra interna, um amigo meu me ligou. Assim, e aí, como é que você está? Eu falei, rapaz, eu estou numa guerra aqui. E ele falou assim, pois eu acho que tem um negócio aí, porque eu estou com uns planos aqui e não pode ser por acaso que você está passando por isso nesse exato momento que eu estou buscando uma resposta para essa situação. Falou assim, pelo amor de Deus, falou assim para mim, pelo amor de Deus, não conversa com ninguém, não aceita a proposta de trabalho de ninguém enquanto eu não conversar com você. E daqui 2 semanas eu estou em São Paulo. E eu caçando, e falei, tá bom, estou em casa à toa, fui trabalhar com minhas coisas de marketing digital, estou lá trabalhando e olhando vaga no LinkedIn, né, na área de tecnologia, que é a minha área. E estou lá. E fazia entrevista e conversava, nossa, gostei muito de você.
e vamos, e daqui a pouco eu te dou retorno, o retorno não veio. Eu conversei com o presidente de empresa, não, tá bom, vamos conversar. Sumiu, eu falei, Jesus, que negócio é esse que está acontecendo? 12 anos na área, os recrutadores só faltavam se estapear para me levar, e todo mundo desapareceu. Eu falei, não é possível. E deu umas 2 semanas. E nesse meio tempo eu comecei a orar a Deus, irmãos, pedindo algumas coisas. Eu falei assim, olha, eu queria fazer isso aqui, eu queria fazer isso aqui. Eu coloquei uns 3 pontos para Deus, assim, que eu queria resolver. Eu falei, mas orei e deixei na mão de Deus. Deus moveu alguém para vir dentro da minha casa. Eu até pedi para o Vinícius pesquisar um dia desse aqui no culto. Qual era a distância? Foi mais de 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros de distância, Deus mandou uma resposta para mim. Será que Ele não pode mandar uma resposta para você? Será que Ele não já está mandando a resposta para você e você não está entendendo? Porque a resposta estava vindo e eu não estava entendendo. E aí a dúvida, eu falei, Senhor, mas se for o Senhor, depois de tudo isso, eu ainda falei, Senhor, mas se for o Senhor, a gente ainda vai ter mais uma conversa. Eu quero que eu não fale nada de valores. Eu quero que Ele mencione esse valor na conversa. E aí, ele veio, almoçou, veio com a família, almoçou, foi embora. Acho que 1 semana e meia depois ele voltou. E aí, vamos trabalhar? Vamos. Senta aí, vamos conversar. E a gente conversou sobre ele, depois eu comecei a entender o propósito de Deus. Porque por trás de uma oportunidade de emprego, de trabalho, Deus sempre coloca a gente em lugares onde o nome dele precisa ser glorificado e onde a gente precisa fazer a diferença na vida de alguém. E nessas conversas de o que a gente vai fazer, eu comecei a entender o porquê que Deus estava movendo todo esse cenário. E Ele mencionou exatamente o que eu pedi para Deus. Aleluia. E a gente está começando um novo empreendimento. Eu não posso falar muito não, porque o culto agora está sendo gravado. E tem gente que ainda não sabe. Vai descobrir. Só que o que eu estou trazendo para os irmãos é que às vezes a gente está buscando a resposta e a gente está olhando para N lugares e a gente esquece que às vezes a resposta pode vir de algo simples, de algo simples, pode vir de uma criança às vezes conversando com a gente. Aleluia, Jesus. E às vezes a gente está esperando que alguém vai parar na rua a gente, falar assim, eis que te digo. E Deus pode usar, mas às vezes Deus vai usar situações tão simples para dar a resposta. E talvez porque é simples, talvez porque é numa brisa suave, você está falando, não, isso aqui não deve ser Deus não, porque é tão simples. A gente fica esperando os fogos, o confete, o brilho, e a gente esquece que Jesus é simples. Glória a Deus, aleluia. As coisas de Deus são simples. Só que eu também já falei aqui muitas vezes que não é porque a gente está fazendo a vontade de Deus que tudo vai dar certo. Tem hora que as coisas vão dar errado. Só que não é porque as coisas não estão dando certo. Não é porque a gente tem adversidade que é para a gente parar de adorar a Deus e buscar a presença de Deus. É para ir com a adversidade mesmo. E por que eu estou falando, irmãos, dessa guerra interna, né? Guerra interna e contendendo com o Espírito Santo. Porque às vezes a gente fica assim, a gente fica nessa luta interna. E talvez algumas pessoas aqui da igreja até acompanharam alguns momentos disso. Algumas coisas eu até compartilhei, muitas vezes aqui na escola dominical, falando sobre fé. Mas talvez você tenha travado lutas e batalhas que você não tem compartilhado com ninguém. Assim como Elias achou, não, Senhor, agora não tem mais profeta, só tem eu, é só eu que estou nessa situação passando por isso. A gente está achando que é só com a gente, que ninguém vai entender. Só que
a gente precisa vencer essa guerra interna. E muitas vezes, para vencer essa guerra interna, a gente precisa de ajuda externa. Hoje é Dia dos Pais e talvez a principal característica ou habilidade que a gente pensa quando a gente pensa num pai é a de liderança. É de liderar uma família, é de educar os filhos, é de manter a ordem numa casa. Só que ser líder não tem a ver com ter cargo. Ser líder não tem nada a ver com ter cargo. E Deus me colocou por muito tempo, né? E eu continuo no mundo corporativo. E eu comecei a perguntar para Deus, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E Deus está começando a clarear umas coisas na minha cabeça, irmãos, ultimamente, que o mundo corporativo é muito igual à igreja. Talvez um dia eu faça um pouco essa comparação. Só que, o que eu quero trazer de comparação? Que muitas vezes no mundo corporativo, quem tem um papel de liderança, quem é um exemplo para outras pessoas, nem sempre tem um cargo de líder. Às vezes você tem alguém que é uma inspiração para todo um time, para toda uma equipe, mas aquela pessoa não tem cargo nenhum, chefe. Às vezes o chefe não consegue movimentar ninguém da equipe, mas aquela pessoa, se falar, vamos fazer tal coisa, todo mundo vai. Talvez aqui na igreja a gente também vê isso. A gente pensa muito nos cargos e nas funções de todo mundo, e quem é líder de departamento, e é um tipo de liderança. Mas às vezes tem pessoas aqui que não têm nenhum cargo, mas exercem um papel de liderança, de influência na vida de outras pessoas, seja aqui na igreja, seja onde você está. Então a gente acha que ser líder tem só a ver com cargo. Eu só sou líder se eu tiver o cargo. E não, na verdade, liderança tem muito a ver com um exemplo. É com ação, é com comportamento. E normalmente é algo que a gente costuma ver nos pais. E é normal que quando a gente pense também em líderes e em pais, a gente sempre vai pensar talvez em pessoas fortes, em pessoas, no mundo hoje da internet, do coach, né? Do desenvolvimento pessoal, pessoas com inteligência emocional, pessoas que são esclarecidas, resilientes, que aguentam, né, as adversidades da vida e fica de pé. A gente tem um monte de nome bonito. Mas talvez a gente comece a pensar que, quando a gente pensa na figura de um líder, na figura de um pai, a gente começa a pensar talvez em alguém que é durão, que não chora, que está sempre bem. Mas será que está sempre bem mesmo? Eu não vou perguntar não. Não precisa ninguém responder, mas será que está sempre bem? Ou será que é a gente que não fala? Será que é a gente que não coloca para fora que não está bem? Será que é a gente que muitas vezes suporta toda a carga e todo o peso e ainda tenta tirar o peso do outro ainda? Às vezes pega sobre nós o peso da casa inteira. Talvez aqui na igreja, muitas vezes é pegar o peso de um departamento inteiro sobre as próprias costas. Talvez no caso dos pastores seja pegar o peso de toda a congregação, porque talvez é um problema de toda a igreja e precisa lidar com o problema de todo mundo. Só que, se quem tem um papel, um perfil de liderança, tem que lidar com o problema de todo mundo e ajudar todo mundo e motivar todo mundo, a hora que esse líder não está bem, quem é que ajuda? E é talvez aí que a gente começa a viver as nossas batalhas internas. Porque a gente começa a falar, mas eu vou contar para quem? Porque não vão entender. Eu vou compartilhar com quem? Porque está todo mundo esperando que eu seja o forte. E se eu me mostrar fraco, como é que fica o negócio?
E a gente fica nessa guerra, e a gente fica nessa luta. E junto com isso, a gente também foi, eu não vou dizer que a gente foi ensinado, mas criou-se uma cultura, principalmente no mundo pentecostal, que Deus faz todas as coisas. Então, porque Deus sabe de todas as coisas, a gente não precisa buscar ajuda. Porque Deus é Deus do milagre. Deus é o Deus da cura. Só que às vezes a gente lê, pega lá o Novo Testamento e está lá. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Quem é Lucas? Não tinha Lucas discípulo, tinha? E quem era Lucas? E aí, os historiadores vão dizer, e até alguns textos, que ele era um médico. Talvez um dos livros mais detalhados do Novo Testamento. Foi escrito por um médico. E a Bíblia diz que tudo que está escrito foi escrito para que a gente tirasse proveito e entendesse isso nos dias de hoje. Então não é à toa que está lá. E não é à toa que foi dessa forma. E ele, o que leva a entender é que ele cuidava de quem? De Paulo. Peraí, mas talvez o personagem mais enigmático da Bíblia depois de Jesus. O mais importante, o que escreveu mais cartas, o que fez mais feitos. O que poderia falar assim, aquele é o cara no Evangelho. Tinha um médico cuidando de si. Porque a gente acha que, porque Deus é Deus, médico dos médicos, a gente não precisa se alimentar direito. A gente acha que a gente não precisa fazer exercício físico. Ah, irmão Emerson, mas eu estou cansado, eu trabalho muito, eu não consigo. Vai comprar pão na padaria mais longe. Já bate a caminhada do dia, 10 minutos a mais de caminhada. É 5 para ir, 5 para voltar. Se tiver uma subidinha, melhor ainda. Tem uma padaria no topo do morro, sobe o morro, vai buscar o pão lá. Só não volta comendo som, tá? A gente precisa cuidar da nossa saúde, porque tem coisa que a gente não pode falar tão abertamente assim, mas que tem de gente tentando prejudicar a nossa saúde, não está escrito. E se a gente não fizer nada para melhorar a nossa saúde, aí a gente está na nossa. Ah não, mas Deus é todo poderoso, mas a minha parte é eu que faço. Deus é Deus de milagre, e milagre é o que eu não posso fazer, o que não está no alcance da minha mão. Se você pode caminhar, vai caminhar. Pode comer melhor, e comer melhor não é comer mais caro não é comer filé mignon todo dia não. Irmãos, eu estou nesse desafio, nesse processo. Por N motivos, salada para mim é... Mas eu estou sendo ensinado. E a gente é ensinado muitas vezes passando pelo processo. Se você está precisando de ajuda, vai buscar ajuda. Porque talvez o que a gente mais tem visto nos últimos tempos é pessoas em depressão, é pessoas com ansiedade. Talvez muita gente não percebeu. Mas eu venho agora lutando com crises de ansiedade. Esses dias, talvez alguns irmãos viram chegar cheio de negócio no braço do hospital. Aquele dia eu falei, Jesus, perdoa os pecados, porque eu falei, eu estou morrendo. Cheguei no hospital e falei, eu estou infartando, não é possível. E aí depois eu fui descobrir, aí faz exame, olha, não tem nada, toma remédio, quando você vai ver, não é crise de ansiedade. Aí o que o médico falou pra mim? Vai no psicólogo. Aí falou de psicólogo, falou, não, fala de novo, é a cultura
Principalmente pentecostal, não, psicólogo é coisa de doido. Mas peraí, mas não é ciência, e Deus não deixou um médico na Bíblia, embora psicólogo não seja médico, é alguém que estudou para tratar da mentalidade. E aí, a gente não tem mente, não pensa, não tem sentimento, emoção. Aí eu fiz na consulta. Aí a psicóloga falou para mim assim, então, você vai ter que ir no psiquiatra, porque você está contando para mim estar num estágio tão avançado que eu não posso nem começar uma terapia com você sem entender se você não precisa de remédio. Então você vai ter que ir no psiquiatra. E eu tenho consulta amanhã, tá? Eu estou falando isso, irmãos, que é para vocês entenderem que ah, não, Deus vai me curar. Às vezes, para curar, você tem que ir no médico e tomar o remédio. Às vezes, o procedimento é simples, às vezes, o processo é natural. A mão de Deus está lá, Ele está cuidando, mas você tem que fazer a sua parte. E aí, eu não quero ficar tomando remédio. Então, antes da consulta, eu já voltei para a academia de novo mais firme. Aí, estou tentando comer. A gente vai tentando ajustar e vai aprendendo. E aí agora eu já sei que de vez em quando começa a passar mal, eu já sei que eu não estou tendo infarto. Eu já sei que eu não estou tendo AVC, que minha boca não está entortando, eu já sei. Só que até então eu ia para o espelho olhar se a boca não estava ficando torta. Eu ia olhar e tudo contraindo, e soa frio, e treme, e fraqueza. Tem dia que não tinha dia que não dava para ficar nem de pé. Às vezes passava o dia inteiro bem, na hora de dormir, deitado na cama, na hora de relaxar, começava. Eu falei, mas não. Só que às vezes é um processo que a gente precisa passar, e às vezes é só assim que a gente desacelera. Às vezes é só assim que a gente presta mais atenção naquilo que realmente é importante. Às vezes é só assim que a gente presta mais atenção nas coisas de Deus para a nossa vida. Às vezes é só assim que a gente entende melhor o propósito de Deus para nós. Então para com esse negócio de que ir no médico, não, porque o Senhor vai fazer o milagre. Vai no médico e ora pelo milagre. Vai no psicólogo e ora pelo milagre. E às vezes o milagre é o psicólogo que você vai encontrar. E às vezes você vai no psicólogo e ainda ganha uma alma para Jesus. E se o problema é remédio, toma o remédio. E ora a Deus, Senhor, eu não quero tomar remédio, mas enquanto precisar, toma o remédio. Porque a gente precisa se cuidar. E às vezes a gente fica com essa carga. E eu estou compartilhando isso aqui, irmãos, porque, de novo, muitas vezes a gente vê na figura de pais, na figura de líderes, pessoas fortes, que não têm problemas, que não têm dificuldade, que não está passando por nada. E não é só homem, não. Só que às vezes a gente está precisando colocar para fora. Ah, mas eu não consigo falar com ninguém na igreja. Então vai buscar um psicólogo. Ah, o negócio está sério, precisa tomar remédio. Vai tomar o remédio. De novo, a gente quer ficar dependendo, não, mas se precisar, vai. Porque a gente pega uma dengue, pega um negócio. O médico fala, toma dipirona, toma isso. A gente não toma. Mas com o resto a gente fica, não, o Senhor vai me curar, eu não preciso. Faz a sua parte e ora pelo milagre sobrenatural. Mas se Deus quiser honrar a sua obediência e te curar num processo, vai ser um processo. Às vezes, para curar, a gente precisa passar pela mão do médico. Só que a gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo, porque é muito bonito a gente falar de ser templo do Espírito Santo só de receber a glória. Mas que corpo que consegue receber a glória se não estiver bem? Então, vamos nos cuidar, todos nós. Porque existem pessoas olhando para nós. Existem pessoas dentro da nossa casa olhando para nós. Existem pessoas fora da nossa casa observando eu e você. E às vezes é a minha e a sua experiência que vai fazer diferença na vida de alguém. Às vezes não é falar em língua estranha com ninguém, às vezes é o exemplo seu dentro da sua casa. Às vezes é saber o problema que você está passando e ver a forma como você lidou com aquilo que vai trazer alguém para os pés de Jesus.
não sei por que eu vou falar isso, mas eu vou falar de novo. Para com esse negócio que médico, psicólogo, e terapia, e tratamento, e qualquer coisa, cirurgia não é pra gente. Porque para fazer a obra, o corpo precisa estar bom. Porque se o carro dá defeito, a gente leva no mecânico. Se a máquina para de funcionar, a máquina de lavar, a gente chama o técnico na nossa casa para arrumar. E aí com o corpo a gente faz o quê? Esperarei o milagre do Senhor. Tá brincando, né? Vamos esperar o milagre, confiando, crendo, orando, clamando. Já crendo que o anjo já saiu para trazer a resposta. Mas se tem a sua parte para fazer, faz a sua parte. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. As palmas lá para vocês.